beleza? O solamento, a gente está começando essa hora, porque realmente assim, a gente é bem pontual, né? Pelo menos lá na UPE a gente é bem pontual e com a disciplina, porque o conteúdo geralmente é muito extenso. Eu não sei como é a questão do conteúdo para o curso de vocês, porque a tecnologia que se refere à sistemática. Mas sistemática para a gente, para a biologia, para o pessoal principalmente da botânica, é um conteúdo bem extensivo. Eu não estou dizendo que esse conteúdo que eu passo para o pessoal da botânica é exatamente o mesmo que eu vou passar para vocês. Em termos de quantidade de slides, vamos dizer assim, não. Então, assim, talvez vocês até se impressionem com a quantidade de slides, eu não vou dizer nem quantos slides tem aqui, mas o assunto está bem enxuto, o assunto está bem condensado. Então, essa aula é uma aula mais de conversação, né, sobre o que são as gimnosferas, principalmente sob o ponto de vista da sistemática, sob o ponto de vista da filogenia, porque hoje, quem trabalha com plantas, quem trabalha com bicho, trabalha muito ligado aos olhos da filogenia. Qualquer trabalho que você faz hoje, você faz voltado para filogenia. Engraçado porque filogenia a gente imagina alguma coisa muito moderna, alguma coisa muito recente. Mas filogenia se faz desde pós-Darwin. Assim que Darwin publicou A Origem das Espécies, o pessoal vem trabalhando com filogenia. Então, o que mudou foi a ferramenta, ou o conjunto de ferramentas. Ao nível da biologia filogenética, ao nível da sistemática filogenética, hoje o pessoal, em termos de ferramenta, trabalha com sistemática molecular, trabalha com análise molecular. Então, você pode fazer um belo trabalho de filogenia, por exemplo, trabalhando somente com morfologia. Então, filogenia, sim, é uma áreazinha da biologia que é muito antiga, tá bom? O que muda é a técnica de refinamento para se entender melhor como é que se funcionam determinados grupos de plantas, determinados grupos de animais, aos olhos dessa ciência chamada filogenia e casada com a sistemática, seja a sistemática animal, seja a sistemática vegetal, tá bom? Então, nessa nossa aula sobre gimnosfera, então é uma conversação sobre o que existe de mais moderno em relação a esse grupo de planta. Vocês estão no primeiro período, perguntei para vocês já começaram a ver alguma coisa ao nível de planta, né? Vocês estão começando a trabalhar aos olhos da biologia sobre como funcionam as gimnosferas. Mas vocês não estão zerados de conhecimento sobre gimnosfera, porque com certeza vocês já ouviram falar de gimnosfera, ou pelo menos vocês devem ter algum exemplozinho na cabeça de vocês quando eu pergunto sobre o que é gimnosfera, porque qual é a imagem assim, que vocês fazem, que vocês têm, quando vocês pensam na palavra gimnosfera? Pinhão. Pinhão, né? O que mais? Qual é a imagem que vocês têm assim, quando pensam em gimnosfera? Pode falar, pessoal. Ela não possui fruto. Não Possui fruto nem flor. Não possui fruto. Foi assim, o contato com gimnosfermas foi no fundamental, no fundamental ensino médio, que a gente estava estudando briófitas, pteridófitas e gimnosfermas, que são diferentes das gimnosfermas, não, são plantas com febras. Elas possuem caule, folha, mas não possuem fruto e nem flor. Exatamente, não possui flor, não possui fruto. Mas é engraçado assim, porque esse conceito, tudo que vocês falaram a nível de gimno, em relação a exemplo, em relação à definição, está tudo absolutamente correto. Tá? Quem trabalha especificamente com gimnosperma, se você for analisar assim, questão de conceito, não mudou absolutamente nada. Gimno continua sendo gimno, brio continua sendo briófita, pteridófita continua sendo pteridófita, angiosperma continua sendo angiosperma. O que se mudou foram as informações com relação aos grupos que frequentam cada um desses grandes clados, desses grandes grupos. Então, gimnosperma, você imagina assim, poxa, qual é um representante característico de gimnosperma? O pinheiro. Pinheiro é um representante característico de gimnosperma. Vocês têm essa imagem de pinheiro desde que vocês eram pequenininhos, que assistiam inclusive desenho animado. Você já viu um desenho de pinheiro? Já viu uma árvore de Natal? Você pediu para desenhar uma árvore de Natal, você não desenha uma árvore de Natal triangular, né? Mas é engraçado porque esse desenho triangular aí da árvore de Natal é um desenho mesmo de um pinheiro quando você olha na natureza.
Claro que se você vai comparar o pinheiro, que é uma árvore de Natal, comparar com, por exemplo, o pinheiro do Paraná, que é uma planta que é nossa, a morfologia é completamente diferente. Mas é inegável que quando você imagina o nível da morfologia gimnosperma, a configuração principal que se tem é essa configuração cônica. Por isso que a estrutura de reprodução de uma gimnosperma é chamada de cônica, por conta desse formato triangular, esse formato cônico, geometricamente falando, esse formato cônico. Então a gente vai conversar um pouco sobre filogenia desse grupo, como esse grupo funciona, quais são os principais representantes, ao nível do Brasil, quais são os principais representantes das gimnospermas. Eu não sei se está dentro do escopo de vocês aí no curso da biotecnologia, tentarem reconhecer plantas num gráfico como esse aqui chamado árvore filogenética. Vocês já viram isso, né? Pronto, isso aqui é uma árvore filogenética. Então, as plantas, os animais, os seres vivos, os organismos, de uma forma geral, tanto os vivos como os não vivos, eles estão representados em uma árvore filogenética. Isso aqui é uma árvore filogenética de um grupo que a gente chama de grupo das plantas com sementes. E esse grupo das plantas com sementes inclui o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Esse nome planta com semente, antigamente ele era visto como um nome mais vulgarizado, como uma espécie de definição, como um tipo de conceito. As gimnospermas são plantas com sementes, as angiospermas são plantas com sementes. Hoje, com esse boom da sistemática moderna, com esse boom da sistemática molecular, esse termo plantas com sementes, ele é um sinônimo de grupo natural. Não sei se vocês também já ouviram falar nessa palavrinha, grupo natural. Grupo natural é um grupo que tem características exclusivas. Por que ele tem características exclusivas? Porque ele veio de um único ancestral. Evolutivamente falando, ele veio de um único ancestral. Então hoje, quando você trabalha sistemática de plantas, sistemática de bicho, você tenta reconhecer ao nível da sistemática, ao nível da filogenia, esses tais grupos naturais. Ok? Gimnosperma não é um grupo natural, porque se você for analisar gimnosperma do seu ponto de vista da evolução, gimnosperma não tem um ancestral exclusivo dele. O ancestral dele também é comum para grupos mais avançados, neste caso, as angiospermas. Mas se você mergulhar no clado das gimnospermas, você vai encontrar linhagens naturais. Você vai encontrar pequenos grupinhos naturais. Vocês vão saber que existe um grupo natural chamado grupo dos pinheiros, que é um grupo moderno, que é um grupo, evolutivamente falando, é um grupo derivado, é um grupo avançado, é um grupo evoluído, e é sim considerado um grupo natural. Tá bom? Então aqui a gente tem um desenho de uma árvore filogenética que está mostrando aqui estimativa de quantidade de espécies, por exemplo, de gimnospermas que hoje existem na natureza, estimativa de quantidade de espécies de angiospermas que hoje existem na natureza. Então, se vocês observarem assim, existe um desbalanço gritante, existe uma discordância absurda aí entre quantas espécies de gimno existem hoje e quantas espécies de angiospermas existem hoje. Claro que não é o foco da disciplina de vocês, porque vocês fazem biotecnologia. Mas se vocês lerem sobre a evolução de planta, vocês vão perceber, por exemplo, que ao nível das gimnospermas houve uma época que esse grupo era extremamente dominante. Uma época em que a Terra começou a testar os primeiros organismos na natureza, a Terra inclusive muito quente, os primeiros organismos vegetais que começaram a aparecer e que começaram a dominar o globo foram as gimnospermas. Então, num passado muito remoto, as gimnospermas eram um grupo extremamente diversificado, era um grupo extremamente dominante. Poxa, como é que a gente sabe? Antigamente, as gimnospermas eram um grupo muito dominante. Existe uma coisa chamada fóssil. Então, existe uma diversidade de fósseis de plantas que são atribuídas, que são sugeridas às gimnospermas. Há cerca de 60 milhões de anos para cá, as gimnospermas começaram a decair em termos de diversidade e as angiospermas começaram a nascer. Hoje você tem um boom explosivo
muito grande, muito acentuado em relação às angiospermas, em relação às plantas com flor. Em contrapartida, a gente tem uma inversão. Aquilo que era antes dominante, no caso das gimnospermas, hoje temos sobras desse grupo em alguns pequenos pontos no planeta. É o que a gente chama de reduto. Inclusive, uma das definições modernas para a gimnosperma é que gimnosperma é um grupo relictual. O que é um grupo relictual? Existem vários grupos na natureza que são relictuais. Existem árvores que são relictuais, existem pássaros que são relictuais. Então, grupo relictual é um grupo que outrora apresentava uma ampla diversidade e hoje está concentrado em pequenos pontos no planeta. Então, esse é o caso, por exemplo, das gimnospermas. Neste caso aqui, vocês estão vendo que as gimnospermas, em termos de diversidade, é um grupo extremamente reduzido, é um grupo extremamente pequenininho, enquanto que as angiospermas são um grupo extremamente diversificado. Mas é engraçado porque as gimnospermas, embora sejam um grupo extremamente pequenininho, mas é um grupo muito particular. É um grupo, inclusive, até sistematicamente falando, taxonomicamente falando, é um grupo muito interessante de se trabalhar. Porém, é um grupo bem complicado de você encontrar na natureza, novamente, porque é um grupo muito pontual. Se você tiver, por exemplo, sei lá, a feliz ideia de trabalhar com gimnosperma, onde é que você vai procurar gêmeo de uma forma geral? Ou você vai procurar em alguns pequenos pontos na Mata Atlântica, ou você vai tentar procurar na floresta amazônica. Mas aí eles não ocorrem nas bordas dessas florestas. São plantas que vão ocorrer no interior das matas. Então, logisticamente falando, é muito complicado se trabalhar com gimnosperma. Então, que hoje no Brasil existe um projeto exclusivamente para se trabalhar com gimnosperma, porque logisticamente é muito complicado, muito ruim de você trabalhar. Você vai para o campo, você não encontra a gimnosperma. As gimnospermas que existem hoje, que estão guardadas, por exemplo, nos herbários, são plantas que foram coletadas ao acaso. O cara foi para o campo, foi coletado, trabalhava, sei lá, trabalha com um arbusto, trabalha com outro grupo de plantas, por acaso tocou uma gimnosperma, pegou o coletor e enviou para o herbário. Mas não existe hoje, não existe como você produzir um projeto para se trabalhar somente com gimnosperma, porque esse grupo é um grupo muito complicado, muito ruim de você encontrar. Mas, por outro lado, tem um grupo belíssimo de se trabalhar, porque é um grupo que guarda algumas características muito interessantes, que são características, inclusive, de grupos passados. Tanto que uma outra definição que é dada para as gimnospermas é que essas gimnospermas, elas são geralmente definidas como um fóssil vivo. Eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão, fóssil vivo. Você já ouviu falar dessa expressão, fóssil vivo? O que seria um fóssil vivo? Vocês imaginam ser um fóssil vivo? Uma espécie que passou muito tempo sem sofrer grandes alterações. Exatamente, uma espécie que não sofreu, inclusive, não sofreu grandes alterações. Mas como é que você imagina, como é que você sabe que essa espécie viva, ela não sofreu grandes alterações? Novamente, a gente trabalha com evolução. Então, quando você analisa um material vivente hoje, você quer saber, poxa, quem são os seus ancestrais? Quem são os seus parentais? E aí, quando você vai analisar os parentais, que são fósseis, você vai analisar a morfologia desses fósseis, você percebe que não houve qualquer diferença. Ou então a diferença foi muito sutil, foi muito simples, foi muito mínima entre o ancestral e a sua espécie vivente descendente. Então, qualquer material vivente descendente que é interpretado como um fóssil vivo, ele é interpretado dessa forma porque ele guarda informações, ele conserva características que são praticamente as mesmas características de seus ancestrais fósseis. Existem plantas que são fósseis vivos, existem animais que são fósseis vivos também. Ok? Bom, pessoal, o primeiro grupo das gimnospermas, provavelmente vocês nunca ouviram falar nesse nome aqui, tá? Mas vocês sabem que as plantas, elas são interpretadas como famílias botânicas, tá? Então, por exemplo, esses nomes estranhos como cicadácea, esses nomes estranhos como zaniácea, gimboácea,
são exemplos de famílias que fazem parte disso aqui, que é chamado de linhagem. A linhagem, ela é uma parcela, é um grupo natural que é uma parcela de algo maior. Então, quando você fala em gimnosperma, e quando você olha esse nome aqui, cicadáceas, você interpreta, poxa, as cicadáceas, elas são uma linhagem de gimnospermas. Sob o ponto de vista da morfologia, sob o ponto de vista da evolução, essa é a definição dada para essa linhagem chamada linhagem das cicadáceas. Aqui na Federal, aliás, é maravilhoso trabalhar aqui na Federal com planta, o pessoal da botânica, porque aqui tem uma diversidade absurda de plantas. Embora ornamentais, mas tem uma diversidade absurda. Uma outra característica legal de trabalhar aqui na Federal é porque a universidade está dentro de uma mata. Então, por onde você olha aqui, você vê pedaços de mata. Então, você tem contato com planta cultivada e você tem contato aqui com planta nativa. Isso em Pernambuco, infelizmente, não existe. Tá? Então, sim, se vocês passearem por aqui, vocês com certeza já toparam com algum representantezinho dessa linhagemzinha aqui. É um grupo que parece com palmeira. Também é um grupo que foge um pouco desse conceito que eu inicialmente eu disse para vocês, eu relatei para vocês, sobre aquela morfologia cônica, aquela morfologia triangular que resguarda a grande massa das gimnospermas. Esse grupo aí, o grupo das cicadáceas, foge um pouco desse conceito, porque é um grupo que imita alguns representantes de plantas angiospermicas, lembram palmeiras, inclusive, tá certo? Aí aqui a gente tem algumas informações em relação a essa linhagem, que são os grupos, né, as famílias que estão relacionadas com esse grupo das cicadáceas. Especificamente, o grupo cicadácea ou família cicadácea, e especificamente o grupo linhagem ou família zamiácea. Tá certo? Linhagem monofilética, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, grupo monofilético, mas o grupo monofilético é uma tradução de grupo natural. Quando você diz assim, angiosperma é grupo natural, é o mesmo que você dizer, angiosperma é grupo monofilético. O que é grupo natural ou grupo monofilético? É aquele grupo, como eu falei anteriormente, é aquele grupo que vai apresentar apenas um único ancestral exclusivo dele. Então, aquele único ancestral exclusivo deu origem a esse atual grupo vivente. Por exemplo, angiosperma. Então, aqui você, ao nível das cicadáceas, levando em conta que cicadácea é uma linhagem que evidencia um grupo natural, então você interpreta isso como uma linhagem monofilética de plantas dioicas, ou seja, você vai encontrar plantas masculinas, plantas femininas, isso é o que é o conceito de planta dioica, tá? Com caule ou tronco geralmente curto e ereto, como as palmeiras, sem ramificação lateral. Você tem um substrato a base que geralmente o pessoal da sistemática gosta muito assim para amarrar bem o conceito morfológico desse grupo. Folhas dispostas em espiral, pinadamente compostas e muitas vezes com pré-floreação cicinada como samambaias. Eu não sei se você já viu samambaia, quem cultiva samambaia e já viu uma folha jovem de samambaia. A folha jovenzinha de samambaia ela faz isso, ela nasce e ela se enrola. Parece um cajadozinho. Isso é pré-foliação cicinada, tá certo? Essa capacidade que a folha jovem tem de se enrolar. Então, conforme ela está se desenvolvendo, ela vai se desenrolando, até se transformar na estrutura, na peça adulta. Ok? Dúvidas, perguntas? Uma coisa também que é comum para quem trabalha com sistemática é correlacionar ou sempre evidenciar ao nível da evolução como o grupo em questão ele está posicionado na filogenia das plantas. Aqui a gente tem uma filogenia moderna, tá? Para as gimnospermas. Esses nomes estranhos que vocês estão enxergando aqui são nomes que remetem às gimnospermas. Vocês vão conhecer ainda coníferos, guineiros, uma outra
porção aqui das coníferas, Jimbo, que vocês devem conhecer pelo nome vulgar, Jimbo biloba, por exemplo, vocês vão conhecer ainda. Então, essa primeira linhagem que a gente está mostrando para vocês aqui é uma linhagem. Se você observar o desenho da árvore filogenética atual das gimnospermas, as cicadáceas elas se encontram bem na basezinha dessa árvore. O que quer dizer que esse grupo, se você compara com todos os demais, é um grupo antigo, é um grupo basal, é um grupo ancestral, é um grupo primitivo. Tá certo? Então, a linhagem das cicadáceas, que é um pedaço das gimnospermas, é uma linhagem antiga na sistemática filogenética desse grupo. Tá bom? Se você fizer uma varredura na internet, você pode encontrar outros desenhos de árvores filogenéticas evidenciando as cicadáceas em outras posições na árvore. Em outras palavras, eu quero dizer que essa árvore que está sendo mostrada aqui para vocês, geralmente é a árvore que os sistematas adotam para posicionar essa linhagem no esquema evolutivo das gimnospermas, mas não quer dizer que todas as árvores vão trazer as cicadáceas como um grupo basal. Geralmente é um grupo basal. Certo? É uma pena que a sala seja muito clara e não dê para ver o detalhezinho das fotografias, mas eu acho que vocês já devem ter visto isso pela universidade. Se vocês não viram, vocês vão ver, fatalmente vocês vão ver. Tá? Quando se trabalha com gimnosperma, como eu disse a vocês antes, né, gimno é bem complicado para você trabalhar, logisticamente falando, é complicado também porque para você encontrar essas plantas, as nativas na natureza, a gente quase não tem representante de gimno no Brasil, você tem que ir para as áreas de mata, principalmente mata amazônica, só que você tem que ir para dentro da mata mesmo, ter a felicidade, a sorte de você encontrar um exemplar nativo. Como isso geralmente não é possível, então a visão que a gente tem, o aprendizado que a gente tem, didaticamente falando, a morfologia que a gente adota para se trabalhar gimnosperma, é com base em material cultivado. Então isso aqui é muito cultivado, é amplamente cultivado, é uma das plantas, inclusive, mais cultivadas quando se fala em gimnospermas. Então, recapitulando, essa primeira linhagem inicial, a linhagem das cicadáceas, é uma linhagem basal, como vocês viram, e que tem, geralmente, é a linhagem principal adotada pelo pessoal que cultiva, pelo pessoal que cultiva. O pessoal que trabalha com plantas ornamentais, que vai ornamentar jardim, que vai fazer paisagismo, trabalha muito com esses representantezinhos aí. Tá? Tudo bem que essas peças que vocês estão olhando aí, talvez vocês ainda não tenham visto, porque eu acho que esse material ele não abriu, entre aspas, flor agora, tá certo? Mas aqui a gente tem uma peça de reprodução masculina e uma peça de reprodução feminina. Então, ou é o que acontece na maioria das gimnospermas. As gimnospermas, elas são plantas dioicas. Você vai analisar um indivíduozinho, você pela morfologia da estrutura de reprodução, você vai identificar se aquele indivíduo ele é masculino ou se aquele indivíduo ele é feminino. Isso é bacana quando a planta, a espécie, ela produz indivíduos diferentes, com sexos separados, porque isso favorece o fluxo gênico, se garante, é bom a planta ela realizar polinização cruzada. Para ela é interessante sob o ponto de vista da resistência genética, da variabilidade genética, porque ela consegue se manter na natureza e não sofre tanto com pressões ambientais. É diferente quando a planta ela é, por exemplo, hermafrodita, que ela produz no mesmo indivíduo sexo masculino e sexo feminino, muitas vezes ela se autopoliniza. Uma planta que se autopoliniza é uma estratégia alternativa da planta, mas sob o ponto de vista da filogenia, da evolução, não é muito interessante assim, porque é uma planta que vai produzir filhotes e esses filhotes têm basicamente a mesma carga gênica dos parentais.
Então não mudou muita coisa. Vocês sabem que o ambiente pressiona sempre, né? Então aquele indivíduo novo que está surgindo, de repente talvez ele não esteja tão adaptado ao ambiente, né, do que se ele tivesse vindo de pais separados. Ok? Um conceito moderno, vou até frisar melhor para vocês. Vocês sabem que flor é uma estrutura que ela é exclusiva das angiospermas. Por isso que angiosperma, de todas as plantas que se conhecem na natureza, as angiospermas são um único grupo de fato natural. Porque é o grupo que não se parece com nada, se parece com ela mesmo. Tá? Todos os outros grupos que vocês vão conhecer, as briófitas, as samambaias, as gimnospermas como um todo, são grupos artificiais. Tá? Mas as angiospermas são um único grupo natural. E aí uma das características que dá esse título às angiospermas como um grupo natural é a presença da flor, uma estrutura de reprodução extremamente elaborada. Gimnosperma não tem flor, mas claro, gimnosperma tem estrutura de reprodução. Mas se você for dar uma lida nos textos modernos que discutem sobre gimnosperma, hoje em dia é comum eles falarem sobre as flores das gimnospermas. Esse termo flor das gimnospermas, o termo flor, geralmente ele vem entre aspas. É uma referência que os autores fazem às peças de reprodução desse grupo. Mas eles não estão dizendo que as gimnospermas têm flores, eles só estão só emprestaram esse termo, pegaram esse termo emprestado, flor das angiospermas. Ok? Não sei se ficou mais familiar para vocês, mas isso é um exemplo de uma cicadácea, essa planta que parece uma palmeirinha, tá? Geralmente são plantas que têm caule bem evidente, o caule geralmente é muito espessado, o caule geralmente é bem evidente e forma esse capitel de folhas aqui na extremidade. Esse é o aspecto geral de uma cicadácea. Novamente, a cicadácea é uma linhagem basalzinha de planta, uma linhagem que geralmente os livros trazem como uma linhagem primitiva e que conserva essa morfologia que lembra um grupo avançado, lembra a palmeira. Foge ao nível da forma, do hábito, foge do padrão geral de ser uma gimnosperma, que é aquele formato cônico que a gente está acostumado a conceber desde quando a gente era pequeno e assistia aqueles desenhos animados ou assistia a Turma da Mônica na época do Natal. Né? Uma característica interessante nessa linhagem de planta é que quando as plantas, o caule ele não é evidente, o caule ele é escondido. Algumas vezes, as plantas que produzem caule subterrâneo, elas são chamadas de plantas acaulescentes, mas esse termo não é muito legal não. Os livros eles insistem em adotar esse nome, planta acaulescente. Então, uma planta acaulescente. Uma planta acaulescente é uma planta que não apresenta um caule evidente, mas toda planta, sem exceção, toda ela tem caule. Ou o caule ele é bem aparente, ele é bem visível, ou o caule, por alguma razão, ele não é visível. No caso das cicadáceas, dessa primeira linhagem, o caule, algumas vezes, ele é subterrâneo, ele existe lá. Então, você está passeando lá no campo, você vê isso aqui, as folhas elas emergindo diretamente do solo. Você, se é um pouco desavisado, você vai olhar assim, esse cara, cadê? A planta lá não tem caule, tá? Tem caule, mas o caule está lá escondidozinho lá no interior do solo, ok? Então, elas são chamadas de acaulescentes, mas esse termo não é muito bem vindo hoje em dia, não. A morfologia ela continua adotando bastante, mas a sistemática não acha muito interessante esse termo. Novamente, dentro desse grupinho aí, tem duas famílias que se destacam, e essas duas famílias eles têm essas peças de reprodução centrais. E é interessante assim, porque quando a planta ela atinge a sua maturidade, as folhas elas se abrem para essa peça de reprodução ela se estabelecer, para essa peça de reprodução nascer. E geralmente elas apresentam esse formato. Você vai ter que forçar um pouquinho a morfologia, mas isso não deixa de ser um formato cônico, tá? Por isso que essa peça ela recebe também esse nome, cone. Ou
a estrutura de reprodução das gimnospermas é chamada de cone ou ela é chamada de estróbilo. As angiospermas têm flores, as gimnospermas têm cones ou estróbilos. Aqui um desenho a mais, digamos assim, ao nível da morfologia das peças de reprodução femininas dentro de uma família dessa primeira linhagem de planta, a família Cicadácea, que é exatamente a que vocês vão encontrar passeando por aqui pela FPB. Tem vários indivíduos que plantaram aqui, e aí vocês vão saber, poxa, é masculino ou feminino. Se é na época de reprodução, você vai olhar alguma coisa parecida com isso aqui, é uma planta feminina. Então aqui você tem uma série de peças que vão produzir esses óvulos aqui. Olha como os óvulos eles são muito evidentes, porque geralmente a gente está acostumado a ver óvulo pelo microscópio, né? Ou pela lupinha ou pelo microscópio, mas os óvulos das gimnospermas são óvulos muito evidentes, certo? Ok? Aqui só um detalhezinho, viu, pessoal? As peças femininas ou os cones femininos, ou os cones que vão produzir sementes, tá? Ou os feixes de megasporófilos. Esse nome estranho aqui, megasporófilo, é uma referência, traduzindo, significa peça feminina. Megasporófilo significa peça feminina. Tá? A peça que imediatamente vai suportar, a peça que imediatamente vai sustentar os óvulos. Isso é um esporófilo. Então aqui você tem feixes de esporófilos que imediatamente vão sustentar o conjunto de óvulos. De uma forma geral, novamente, o que é estróbilo? Estróbilo é uma peça feminina. É um nome que você dá à peça feminina. É um nome que se dá à peça de reprodução, não somente feminina, de peça de reprodução das gimnospermas. Então existem estróbilos masculinos, estróbilos femininos. Novamente, um outro nome que é adotado para essa estrutura aí é cone. Então tanto faz você falar cone das gimnospermas, como estróbilo das gimnospermas. O cone masculino das gimnospermas, o cone feminino das gimnospermas. Se você trabalha com uma área da biologia, da botânica especificamente falando, tem uma área da botânica, e ele tem esse aspectozinho aqui, olha, parece um espigo de milho, né? Mas essa é a característica geral, é a morfologia geral dos estróbilos. Alguns são maiores, outros são menores, alguns são mais espessos, outros são menos espessos, alguns são masculinos, outros são femininos, alguns são coloridos, outros não são coloridos. Mas por falar em coloração, tem uma áreazinha da botânica, não sei se você já ouviu falar, chamada biologia floral. Biologia floral é uma área muito bonita da biologia, né, especificamente da botânica, porque é uma área que trabalha com bicho e planta ao mesmo tempo. Então você entrar na biologia, assim, você se encantar pela biologia, e você se encantar por planta, e você se encantar por bicho, você pode escolher a biologia floral para você trabalhar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, para quem trabalha com biologia floral, é comum você identificar coloração para as angiospermas. Aliás, as angiospermas, elas são consideradas um grupo que tem um estrondoso sucesso reprodutivo por conta dessa grande diversidade de espécies de plantas com flor. Uma das razões é a coloração, a capacidade que essas plantas têm de produzir cores diferentes. Então, uma planta, quando ela produz cores diferentes, ela atrai bichos diferentes. Ela tem várias estratégias assim, de polinização, várias estratégias para atrair esses agentes visitantes, esses agentes polinizadores. E aí ela produz essas colorações não só nas flores, como também nas folhas, como nos frutos,
Então, sim, as plantas com flores, as angiospermas, elas têm inúmeras estratégias para atrair esses bichos, para que esses bichos as visitem e polinizem essas plantas. Isso é uma das principais razões desse grande sucesso reprodutivo que as angiospermas têm. Mas, coitadas, as gimnospermas não têm isso. Elas são uma planta primitiva. Na época que elas surgiram na natureza, nem bicho tinha, nem inseto tinha. Então, por que ela ia investir em coloração? Né? Se você for analisar as gimnospermas como um todo, geralmente são plantas que não são dotadas de coloração. Então elas não têm um potencial ornamental, digamos assim, como as plantas com flor têm. Mas se você passear pelas gimnospermas, vocês podem encontrar alguns indivíduos, algumas espécies, com cores, produzindo cores nas suas sementes, produzindo cores nas suas folhas, meio tímido assim, mas elas produzem coloração, tá certo? Então, vocês podem, geralmente, com uma certa facilidade, vocês podem encontrar estróbilos, sementes aqui, olha, com coloração. Mas a cor, esse fator coloração, isso não é gritante para as gimnospermas. Aqui só a título de curiosidade, informação, de ilustração, um pouco da diversidade das formas, dos tamanhos, dos tipos diferentes de estróbilos que existem nessa primeira linhagem, chamada linhagem das cicadáceas. Então, observe aí que tem estróbilos mais magrinhos, estróbilos mais gordinhos, estróbilos maiores, estróbilos menores, estróbilos mais espinhentos, outros nem tanto assim, enfim. Apesar de ser um grupo pequenininho, se você compara com as angiospermas, mas é um grupo que também é dotado aí de uma certa carga de morfologia até interessante para quem trabalha com taxonomia desse grupo. Aqui a gente tem a título de informação só um pouco da diversidade, né, das cicadáceas no mundo. Então nós podemos sim encontrar alguns representantes ao nível do Brasil. Geralmente eles vão estar aqui, olha, no norte do país. Vocês podem encontrar um ou outro representante aqui na região, no centro do país. Centro-oeste. Vocês podem encontrar um ou outro representante aqui na Mata Atlântica, mas a massa das cicadáceas vai estar presente aqui no norte do Brasil, tá certo? Obrigado. Posso, sem problema algum, posso enviar sim esses dados para vocês, tá certo? Sem problema nenhum, posso deixar, tá certo? Nada. Aqui no Brasil a gente tem alguns representantes brasileiros, por exemplo, nessa família chamada família Zamiácea, algumas espécies aqui, tá? De Zamiácea, esses estados que estão coloridos aí são os estados onde existe registro desse material ao nível do Brasil. Então, por exemplo, uma espécie chamada Zamia brasiliensis. Observe aí os detalhezinhos, mais uma vez aí de estróbilo, morfologia de estróbilo, detalhe aí de morfologia de óvulo. Aqui a gente tem alguns detalhes em relação à parte masculina da planta. Aqui a luz não está dando o ambiente não está dando para mostrar direito, mas esses slides inclusive tem uma qualidade muito boa de fotografias, tá? E aí vocês até em casa vocês podem ver isso com mais detalhes. Mas aqui a gente tem, por exemplo, uma peça masculina do estróbilo, é como se eu tivesse arrancado um pedacinho disso aqui e tivesse ampliado aqui. E aí essa pecinha ela mostra umas bolsas, e essas bolsas elas vão guardar grãos de pólen, indicando, né, mostrando que isso aqui é um exemplo de um estróbilo masculino, beleza? Então aqui, Zamia brasiliensis é uma espécie, bem sugestivo o nome, inclusive, né? Mas é uma espécie de cicadácea que você vai encontrar aqui no Brasil. Um outro detalhe aqui, ao nível de fotografias e morfologia do hábito dessa espécie, chamada Zamia brasiliensis, então serve que todas elas têm esse aspecto que parece uma palmeirinha, que é um filhotinho aí, inclusive, da planta, lembra muito uma palmeira. Alguma dúvida sobre as cicadáceas, sobre essa linhagem? Muito bem, a gente está tentando avançar
se a gente pudesse passear na filogenia das gimnospermas, a gente estava lá na base, no último degrauzinho, no último patamarzinho, a gente deu um avançozinho mais para cima, tá? E aí, quando a gente avançou, a gente encontrou uma outra linhagem de gimnospermas chamada linhagem de Gingo. Observe que esse nomezinho aqui, olha, ele está aportuguesado, então ele não tem o K mudo. Não interessa muito para vocês, porque vocês não são mais nem tão assim sistemático e tal, mas esses nomes que vocês estão enxergando, na linhagem anterior também tem também, esses nomes que vocês estão vendo aqui são nomes ao nível da taxonomia que comumente vocês vão encontrar na literatura e que estão associados a essa linhagem aqui. Por exemplo, um nome chamado Gingófita, taxonomicamente falando, representa um filo Gingófita, ou divisão Gingófita. Nomes como, por exemplo, Gingoales, ordem Gingoales, Gingoácea, família Gingoácea, Gingobiloba, é o nome da espécie. Esse nome acho que vocês já ouviram falar. Esse é um dos nomes de espécie, inclusive de gimnosperma, mais conhecidos para a gente, para o público mais leigo, porque é uma planta medicinal. Em qualquer farmácia você vai encontrar lá cápsula de Gingobiloba. Tá? Aqui a gente tem algumas definições relacionadas a essa segunda linhagem. Tá? Novamente, quando eu digo que é uma linhagem, eu estou dizendo que é um grupo natural. Então, a linhagem do Gingo representa um grupo natural. Então, aqui a gente tem uma linhagem asiática, que ela vem lá do Velho Mundo, uma única espécie vivente de árvore lenhosa e bastante ramificada, distinta pela presença de braquiblastos. Eu vou mostrar para vocês fotos aqui do que são esses tais braquiblastos, mas é uma pecinha que tem uma estruturazinha que tem na planta e que facilita o reconhecimento. Poxa, essa planta ela tem braquiblasto, isso é um gingo. Ó, folhas, nome, parece um palavrão aqui, ovotriangulares. Mas em outras palavras, esse nome aqui, folhas ovotriangulares, significa dizer que essas folhas elas têm um formatozinho de leque. Muitas vezes bilobadas e com venação dicotômica e anterozoides móveis. É um pouco forte aqui eu mostrar isso para vocês, que não são diretamente da sistemática, venação dicotômica. Mas é uma venação que, se você olhar direitinho, não está dando para ver aqui, mas em casa vocês podem ver isso com mais detalhe. Uma nervura cresce até uma certa altura, lá ela abre duas ao mesmo tempo. As duas vão crescendo, cada uma lá vão abrindo mais duas. Então isso é venação dicotômica. Tá certo? Ok? Anterozoides móveis são um detalhezinho até interessante, esse bichinho aqui, ó. Isso que ele chama de anterozoide, alguma coisa que lembra um bicho, porque ele parece que está em movimento, e de fato está em movimento, tá bom? Isso aqui é o gameta masculino da planta. Quando você vê assim, um gameta com flagelo, neste caso aqui em planta, significa dizer que essa planta, ela em algum momento no ciclo de vida dela, ela depende muito diretamente da água. Por isso que existe esse anterozoide com flagelo, porque em algum momento ele vai lá migrar através da água, lá passear, para chegar até o óvulo da planta. Ok? Ela tem uma estratégia de polinização, inclusive, muito bacana, que não cabe contar aqui para vocês nesse momento, mas ela tem uma estratégia muito interessante. Diga. Eu não entendi esse negócio do anterozoide. Vou falar novamente. Anterozoide é um gameta masculino, tá certo? As plantas elas têm gametas, os organismos têm gametas masculinos e femininos. Né? As plantas também têm gametas masculinos e gametas femininos. No caso das plantas, o gameta masculino é chamado de anterozoide. Tá? E o gameta feminino é chamado de oosfera, dois O's, oosfera. Ok? A ideia geral, quando você analisa ciclo de reprodução dessas plantas, a ideia geral é que o anterozoide ele vai passear, ele vai migrar, ele é o do sexo masculino, então ele vai migrar e vai atingir
o núcleo da oosfera, que é a peça feminina. E aí vai ocorrer a fecundação, e através da fecundação nasce um embrião que se desenvolve e vai se transformar num novo indivíduo, tá bom? Então esse nome anterozoide, ao pé da letra, significa em forma, tá, de animal. Esse zo aqui, em grego, ele vem de dois olhos, zoologia, ok? Então uma referência para você evidenciar que essa peça, ela é dotada de movimento, por conta desses flagelos. Em linhas gerais, os grupos que dependem exclusivamente, em algum momento do ciclo de vida, os grupos que vão depender muito assim de água, geralmente são grupos basais. Os grupos mais avançados, os grupos mais evoluídos, eles, claro, eles dependem de água, mas não dependem tão diretamente assim, tá bom? Isso é só um detalhezinho. Novamente, a mesma árvore filogenética, só para mostrar para vocês que a gente saiu do primeiro patamar e a gente está subindo, tá? E aí esse segundo patamar aqui, ele localiza essa segunda linhagem de gimnosperma, que é chamada de linhagem de Gingo. Engraçado que a gente olha assim, grupo das cicadáceas, beleza, o grupo das cicadáceas tem o quê? 140, 150 espécies de cicadáceas. O grupo dos Gingo, você imagina também que é um grupo assim, muito diversificado, mas nem sempre, para quem trabalha com sistemática, nem sempre o grupo ele denota dimensão. Você pode falar de grupo de uma coisa só, tá bom? Então aqui você tem um grupo dos Gingo evidenciado por uma única espécie viva chamada Gingogloma, beleza? Claro que isso é uma paisagem de cartão postal, claro que isso é uma árvore aqui que ela representa, porque eu estou dizendo para vocês, uma gimnosperma, mas a grosso modo, em geral, assim, você vai olhar assim, pode ser qualquer árvore, né? Os detalhes não estão no macro, os detalhes estão no micro. A gente vai observar algumas características mais micro, para a gente entender que isto aqui, ela de fato representa um elemento, um representante das gimnospermas, mas essa planta arbórea, essa característica lenhosa, isso é uma característica dominante das gimnospermas. O grupo anterior que a gente viu, lembra uma palmeira? Beleza, lembra uma palmeira, mas você não pode negar que aquela palmeira ela é uma arvoretazinha, tá? Aqui a gente tem uma árvore evidente de fato. Então, quando você analisa gimno, quando você descreve, quando você discute sobre gimnosperma, a imagem que você faz é de uma planta arbórea. Quando você pensa na palavra gimnosperma, você associa ao pinheiro. O pinheiro é uma planta arbórea. Então, esse hábito arborescente é um hábito que é quase de 100% dominante nas gimnospermas. Como na botânica também toda regra tem sua exceção, né? Então, aqui a gente tem o que domina ao nível do hábito, nas gimnospermas, o hábito dominante, que é o hábito arbóreo, nós vamos conhecer mais para frente algumas exceções. Um detalhe das folhas, que elas são exclusivas, inclusive dessa linhagem, vocês só vão encontrar essa forma de folha, parece um leque, vocês só vão encontrar no Gingo. O braquiblasto é uma peça que ela funciona como uma extensão do caule. Então imagina que aqui tem um caule, e aí, partindo do caule, existe uma protuberância. E aí, essas folhas, as peças de reprodução, elas vão nascer diretamente dessa protuberância, que é chamada de braquiblasto. Isso é uma característica morfológica quase exclusiva desse Gingo. Vocês vão encontrar alguns coníferas também produzindo braquiblasto, tá? A braquiblasto é só uma peça que ela funciona como um local especial para a produção de folhas e de peças de reprodução nas plantas. Neste caso aqui, no Gingo. Mais um detalhe aqui, olha, dos braquiblastos. Então aqui você tem ramos e partindo dos ramos essas protuberâncias aqui, ó. Então partindo diretamente das protuberâncias, a emissão das folhas ou das peças de reprodução. Novamente, fóssil vivo. Gingo é uma espécie de fóssil vivo. Aqui, Gingo, do jeito que está sendo colocado aqui, gênero, taxonomicamente falando, né, cientificamente falando, o nome de um gênero. Certo que o K ele aparece. Então, Gingo, o som do K é mudo, tá?
Gimbo é um gênero que é considerado um fóssil vivo. Isso é a tradução de um fóssil vivo. Então aqui a gente tem um registro fóssil de folhas atribuídas a gimbo. Então, se você observar direitinho, inclusive até o padrão de nervação, o padrão de nervura é exatamente o mesmo. Então, se você analisar direitinho, as folhas elas não mudaram. Então, aqui você tem um modelo de folha de um representante vivente de gimbo, e aqui você tem um modelo de folha de um representante fóssil de gimbo. Por isso que gimbo ele é chamado de fóssil vivo. Você pode até, inclusive, até dizer assim, poxa, eu acho que é um pouco de forçação de barra, porque você está se referindo única e exclusivamente a uma folha, né? Mas, infelizmente, quando você trabalha com fóssil, você trabalha com pedaços de organismo. Tanto fóssil animal como fóssil vegetal. É muito mais fácil, inclusive, você trabalhar com fóssil animal, porque você tem chances grandes de você encontrar, inclusive, até fóssil completo, né? Do que fóssil vegetal. Fóssil vegetal é muito complicado de se trabalhar. Fóssil de planta, você vai encontrar pedaços. Então, existe toda uma metodologia diferenciada para se trabalhar com fóssil de planta. Tanto que existe uma área da botânica chamada sistemática paleontológica ou paleobotânica. E aí tem todo um refinamento para se trabalhar ao nível da taxonomia, da sistemática, esses grupos fósseis de planta. E a gente trabalha com pedaços dessas plantas. Bom, um detalhezinho das peças, juntamente com as folhas aí entremeadas com as folhas, as peças de reprodução dos gimbo. Isso que vocês estão vendo aqui, olha, são peças de reprodução. Para quem é desavisado, você vai olhar assim, você vai pensar que é uma inflorescência, porque ela realmente imita uma inflorescênciazinha, mas não é inflorescência, tá? São pequenos estróbilos, são pequenos cones, nesse caso, os cones masculinos dessas plantas. Um outro nome que é dado a esses cones masculinos é esse aqui, ó, estróbilos poliníferos. São estróbilos que produzem, ou que guardam, que sustentam grãos de pólen. Um detalhe aqui, olha, do estróbilo, bem grande aqui, essas bolsas pareadas que vocês estão enxergando aqui, você tem o eixo principal do estróbilo e essas bolsas aqui que diretamente elas vão guardar os grãos de pólen. Ok? Um detalhe só a título de curiosidade, a título de informação, um detalhe da morfologia desses grãos de pólen. Para quem trabalha com sistemática, é importante a gente conhecer a forma do grão de pólen, porque pela forma do grão de pólen você associa se esse indivíduo é um indivíduo antigo ou se esse indivíduo é um indivíduo recente na natureza, tá? Geralmente indivíduos que são mais modernos na natureza, eles têm morfologias mais variadas de grão de pólen. Se você analisa um pólen que quase não tem desenho, quase não tem ornamentação, você pode até sugerir, poxa, esse indivíduo ele é um indivíduo basal, um indivíduo antigo. Da mesma forma como os estróbilos, eles estão lá guardados nos brachiblastos, novamente, né, o detalhe aqui dessa protuberância que é chamada de brachiblasto, e partindo dessa peça, a emissão das folhas, e no caso aqui também, dos cones femininos, dessas peças aqui que vocês estão vendo aqui, mais para frente em detalhes, mas que são peças que remetem à estrutura feminina do gimbo. Se você fizer um corte anatômico, você vai enxergar isso. O estróbilo, ou a parte da cabeça do estróbilo, né? E aqui essas duas peças aqui que são os óvulos. Então, geralmente, no gimbo, e nas outras plantas também, na grande maioria das gimnospermas também. Mas gimbo, apesar de ser um grupo basal, mas gimbo ele reserva esse conceito de ser um estróbilo feminino. O estróbilo feminino, geralmente, ele tem óvulos pareados. Então, aqui são pares de óvulos. Tem mais detalhezinhos aqui, olha. Aqui você tem uma aberturazinha, um orifíciozinho, por onde o grão de pólen passa. Então, aqui, se você tiver, por exemplo, se você ler sobre polinização de gimbo, como é que funciona a polinização
de gingo, como é que funciona a fecundação de gingo. Os grãos de pólen entram por esse orifício aqui e eles penetram no interior da oosfera aqui, tá bom? Engraçado porque aqui, vocês estão vendo, olha, isso é uma câmara que guarda água. Isso é só para evidenciar um detalhe, porque que, vou botar logo na próxima foto aqui, olha, vocês estão vendo essa gota aqui, ó, isso é uma gota d'água, aqui dentro você tem uma câmara, esse é o óvulo, aqui você tem uma câmarazinha d'água. Então essa gota d'água, ela fica exudando, então ela sai a gota e volta, sai e entra, sai e entra. Desse sai e entra, o grão de pólen ele vai passeando, né? Lembra do anterozoidezinho, né? Então o grão de pólen ele vai passeando, tá certo? O grão de pólen, ele toca na superfície da gota d'água, né? E nessa captação, na hora que a gota ela entra novamente na câmara, ela carrega o grão de pólen. Então o grão de pólen ele chega aqui dentro, aqui tem uma câmara d'água. E aí é onde sai o anterozoide. O grão de pólen ele germina, então ele se abre, o anterozoide ele tem um flagelozinho, né? Então ele está lá dentro d'água, ele está navegando até atingir o interior da oosfera aqui, da peça feminina. Detalhe aí das sementes de gingo, isso é uma exceção à regra, porque geralmente as sementes elas não têm carnosidade. Geralmente as sementes elas não são em gingo, tá pessoal? As sementes elas não são coloridas, são sementes simples. Você já comeu um pinhão? Você já teve a oportunidade de comer pinhão ou de ver o pinhão? Sabe onde é que tem pinhão? Inauguraram o Mateus, né? O Gates Mateus. Vão lá no plano lá, tem lá uma bandejinha lá bem baratinho, R$3 lá, com alguns pinhãozinhos lá para vocês experimentarem, tá? Então aquela semente ali é uma semente que é padrão das gimnospermas, é uma semente seca, uma semente que não tem nenhum atrativo. E aqui não, aqui a gente está tendo uma imagem de alguma coisa que parece carnosa e de uma coisa que parece colorida. Então aqui é uma exceção à regra. As sementes de gingo, elas são coloridas, as sementes de gingo, elas são carnosas. Isso é uma estratégia da planta para atrair algum possível agente dispersor. Tá bom? Um detalhe aqui só da distribuição do gingo pelo mundo, então um grupo asiático, tá? Aqui a gente tem um redutozinho, mas isso aqui é cultivado, tá bom? Então ele vem daqui. Originalmente, os gingo, eles são um grupo asiático. Mas aí se você for na Ásia atrás de um exemplar nativo de gingo, vocês não vão encontrar. Porque os próprios asiáticos, sistemáticos asiáticos, eles dizem, olha, acho difícil, nós não temos mais gingo nativo na natureza. Talvez a gente tenha uma floresta no norte da China e ali tem lá acho uns 10, 20 exemplares de gingo. É possível que aqueles 10, 20 exemplares de gingo eles sejam nativos, é possível, mas os próprios sistemáticos asiáticos eles não têm essa informação. Então eles dizem que os gingo que existem na natureza são gingo cultivados. Dúvidas sobre gingo? Então a gente está saindo de gingo, a gente começou lá embaixo com as cicadas, a gente subiu um patamarzinho para conhecer uma outra linhagem chamada gingo, e a gente está subindo mais um patamar para a gente conhecer uma terceira linhagem, são 4 linhagens, tá? Para a gente conhecer uma terceira linhagem, que é chamada linhagem das coníferas. E aí quando a gente pensa assim, imagina uma gimnosperma e você imagina um pinheiro, poxa, por que você imaginou um pinheiro? Você imaginou, biologicamente, botanicamente, isso tem uma justificativa. Você imaginou um pinheiro porque de todas as linhagens das gimnospermas, a linhagem das coníferas é a linhagem mais dominante, é onde você encontra mais exemplares. Então, é claro, se é a linhagem mais dominante, a linhagem que você vai encontrar mais exemplares, é comum que você, quando vai imaginar, vai associar, você associa exatamente aquela que é a mais comum. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma pinheiro que vocês vão conhecer aqui, que é a araucária, o pinheiro do Paraná. Então, essa araucária, ela é bem conhecida, embora ela fuja um pouquinho desse padrão cônico de ser uma gimnosperma,
mas é uma planta bem conhecida. Novamente aqui uma diversidade de nomes associados à linhagem das coníferas. Tá? Aqui a gente tem uma definição básica, uma definição mais simples sobre o que são as coníferas. Mais uma vez, assim como as cicadáceas, assim como as gimbo, é uma linhagem monofilética também. Vocês vão encontrar nesse grupo plantas hermafroditas, ou seja, monóicas, e vocês vão encontrar plantas unissexuadas, ou seja, dioicas, indivíduos masculinos e indivíduos femininos, formadas por árvores também muito ramificadas, como o gimbo, ou arbustos com folhas simples. Arbusto é uma exceção à regra, porque eu tinha falado para vocês que, de uma forma geral, as gimnospermas, elas, ao nível do hábito, elas são arborescentes. Então, você encontrar em conífera arbusto, então arbusto é uma exceção. Com folhas simples e morfologia variada, algumas vezes agrupadas em brotos ou fascículos, detalhes de morfologia que por hora não interessa para vocês. Os cones masculinos, algumas vezes com uma característica especial no pólen. O pólen tem duas orelhinhas, parece uma cara de formiga, vocês vão ver aqui. É o que a gente chama de pólen bissacado. Os gametas, eles são imóveis. Olha que coisa interessante essa informação. Gametas imóveis. Onde foi que vocês viram gametas móveis? A linhagem anterior, né, tinha gametas móveis. Tá? Por quê? Porque, como eu havia dito para vocês, em algum momento do ciclo de vida ocorre essa dependência de água direta. Quando você diz assim que os gametas são imóveis, significa dizer que esses gametas eles não têm flagelo. Se eles não têm flagelos, então são plantas que estão totalmente adaptadas ao ambiente terrestre. Tem uma máxima na biologia que vocês conhecem que diz: a vida começou na água. A vida começou na água e conquistou aos poucos o ambiente terrestre. Você sair da água para ir para a terra é beleza, todo mundo faz isso. O que é difícil é você se manter na terra. Então não basta você colonizar a terra, você tem que se manter no ambiente terrestre. Para você se manter no ambiente terrestre, você tem que se revestir de uma série de informações que te tornem resistente àquele ambiente terrestre. Presença de gameta imóvel é uma dessas informações, ok? Cones femininos com estruturas compostas e sementes frequentemente aladas, são detalhes também de morfologia que são mais especiais, por hora também não interessa para vocês, tá bom? Novamente aqui, aquela árvore, então nós estávamos aqui, cicadáceas, subimos para a linhagem do gimbo e chegamos na linhagem das coníferas. Tem só um detalhezinho, olha, conífera é isto aqui e conífera também é isto aqui. Tem alguma coisa aqui perturbando a natureza das coníferas, porque se isso aqui estivesse fora, você poderia dizer que as coníferas elas são um grupo natural, mas você tem alguma coisa que vocês vão conhecer que está aqui dentro e que está meio que perturbando a natureza das coníferas. Isso é um detalhe moderno, é um detalhe novo, é um detalhe recente sobre filogenia de coníferas, tá certo? Mas o fato é que, independente se esse grupo ele é monofilético, se esse grupo ele não é monofilético, se tem alguma coisa perturbando a natureza desse grupo ou não, independente disso, é fato que as coníferas são um grupo muito diversificado, são um grupo muito evoluído. Um detalhe evidenciando aí, em um mesmo indivíduo, né, plantas monóicas, tá? Ou hermafroditas, no sentido que você tem peças masculinas e peças femininas no mesmo indivíduo, que a fotografia não está mostrando isso direito, mas é uma foto de um indivíduo com as duas peças, masculina e feminina. Professor, Diga. mas o que são os genéticos que você falou diferencial? Como é? Aqui da tua, genéticos, que você falou que é diferencial. Aqui, né? Pronto, você vai conhecer. Isso é a quarta e a última linhagem das gimnospermas. Tá? Quando, de uma forma geral, como as gimnospermas estão organizadas? As gimnospermas, elas estão organizadas a partir da linhagem das cicadáceas, linhagem do gimbo, linhagem das coníferas e, por último, a linhagem dos guinetos.
Vocês vão conhecer que a linhagem dos guinetos, o guineto é o lixão das gimnospermas. O que você não sabe o que é, a planta é muito estranha, muito aberrante, não, vamos jogar em guineto. Tá? Vocês vão conhecer. Guineto é uma quarta linhagem de gimnosperma. As gimnospermas elas são formadas por 4 linhagens. Aí a gente já viu 2, está vendo a terceira agora, que são as coníferas, e a gente vai finalizar aqui nos guinetos. Tá bom? Porque aparece desse nome também na conífera, na outra tela. Ah, porque aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Isso é um detalhezinho de sistemática. Cadê? Pronto, é uma comparação na definição, tá? Nessa definição aqui, as coníferas, elas podem se comportar como arbustos, com folhas simples, assim como os guinetos, da mesma forma que os guinetos, tá certo? É só uma comparação morfológica, para dizer que arbusto não existe só em conífera, arbusto existe também em guineto, tá certo? É só no sentido da comparação aqui, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, gametas imóveis e sifonogamia, como acontece nos guinetos, tá bom? Sifonogamia é uma estratégia do grão de pólen de, no momento em que ele toca a superfície lá para germinar, ele produz um tubo polínico. E é esse tubo polínico ele vai carregando os gametas, tá bom? Isso se chama sifonogamia. Então, plantas monóicas nesse grupo, ou então plantas dioicas, ou seja, indivíduos com sexo masculino ou indivíduos com sexo feminino, dependendo da planta que vocês consumem, que vocês analisam, né? E dentro das coníferas, a gente tem um título, as plantas, as gimnospermas, elas têm um título muito bacana, de a planta mais alta do mundo. Vocês já ouviram falar das sequoias? Muito bem, as sequoias, elas são gimnospermas, e as sequoias, elas estão dentro dessa terceira linhagem, chamada linhagem das coníferas. São as plantas mais altas do mundo. Quem detém o título, abrindo um parênteses, quem detém o título de a menor planta do mundo está dentro lá das angiospermas, dentro do grupo das monocotiledones, dentro de um grupinho, que é o grupo da, não sei se já ouviu falar de uma planta chamada copo de leite. Pronto, dentro do grupo dos copos de leite, existe uma planta pequenininha, ela florida, ela tem milímetros de altura. Florida, ela tem milímetros de altura. Então, assim como nas angiospermas, você tem, elas têm um título, né, de a menor planta do mundo, no caso das gimnospermas, as coníferas têm um título de maior planta do mundo, né? Além disso, por ser uma linhagem que tem uma diversidade muito grande de exemplares, é de se esperar que existe também uma diversidade muito grande também de morfologias de folha. Eu não sei se vocês aprenderam, mas para quem trabalha com morfologia, com sistemática, de repente folha não é um caráter interessante para você trabalhar com sistemática, porque folha muda muito, tá? Mas para determinados grupos de planta, as folhas elas têm um papel assim, extremamente importante na sistemática do grupo. Em gimno, por exemplo, vocês podem justificar a natureza das coníferas, vocês podem justificar a natureza das linhagens, todas as 4 linhagens, da linhagem das cigaráceas, da linhagem das gimno, da linhagem das coníferas e também da linhagem dos guinetos, que vocês vão conhecer. Vocês podem justificar a natureza dessas linhagens somente pela morfologia das folhas, porque cada linhagem tem um padrão especial de folha. As coníferas, embora elas sejam um grupo mais dominante e embora apresentem uma variação muito grande de folhas, mas essa variação de folhas ela está apenas no universo das coníferas. Essa variação de folhas vocês não vão encontrar nas cicadáceas, vocês não vão encontrar no gimbo, vocês não vão encontrar nos guinetos, vocês vão conhecer, tá? Olha, quando eu falei assim, pólen bissacado, né? Em outras palavras, esse pólen com essas alas é interessante sob o ponto de vista, é uma estratégia da planta para facilitar a dispersão. Essas plantas, provavelmente, elas devem ser, já que elas, coitadas, também não têm muito atrativo assim de coloração, vocês vão encontrar um outro indivíduo colorido, mas isso é uma estratégia
da planta para facilitar a dispersão pelo vento, com essas duas orelhinhas assim, que o grão de pólen ele consegue voar com mais facilidade, né, se dispersar com mais facilidade. Tá bom? Isso é uma característica morfológica do pólen dessa linhagem aí de plantas. Assim como os pólens, os grãos de pólen, eles são ralados, as sementes elas também são raladas. As sementes propriamente ditas são isso aqui, ó, essa pecinha isolada aqui. Mas olha esse detalhe aqui, olha essa asa, cadê a outra asa? Perdeu a outra asa, enfim. Mas essas asinhas aqui, ó, esse pedacinho de asa aqui, isso aqui também, olha, isso são detalhes das sementes de conífero também que são utilizadas pela planta. A planta, nada que ela produz ao acaso. Isso é uma máxima que a gente aprende quando a gente trabalha com sistemática. Tudo que a planta produz, ela produz porque tem uma razão, tem um propósito. Ela não gasta energia desnecessariamente. Então a planta, quando ela produz uma semente alada, ela gasta energia para produzir isso aqui. Mas ela produz isso porque ela está esperando alguma coisa mais para frente. Então é a forma que ela encontrou de também facilitar a sua dispersão. Não é à toa que, novamente, as coníferas, elas são o grupo mais dominante, o grupo mais diversificado de todas as 4 linhagens. Provavelmente porque é um grupo dotado de uma estratégia maior de polinização, de dispersão, ok? Então, dentro das coníferas, a gente chama de coníferas 1, que é o grupo dos pinheiros, né? É a primeira partezinha, a primeira porçãozinha, filogeneticamente falando, evolutivamente falando, é o primeiro grupo dominante dentro das coníferas como um todo, o grupo dos pinheiros, como vocês estão enxergando ali, tá? Especificamente falando, é esse grupinho aqui, tá? É um grupo irmão do gimbo, é o grupo irmão dos guinetos. E aí é onde nós vamos encontrar essa densidade maior de representantes arbóreos, inclusive com um potencial econômico até bastante interessante. Muitos desses grupos, eles são produtores de resinas. E essas resinas, elas são utilizadas nas mais diversas maneiras aí pelas indústrias. A indústria de tinta, por exemplo, coleta muito essas resinas. Indústria de produção de pneus, de produção de borracha. Então, esses pneus, essas borrachas são produzidas como matéria-prima também resinas extraídas de pinheiros. Okay? Em geral, os pinheiros têm esse tipo de folha, geralmente você nem vê o raminho, nem vê o caule, porque as folhas elas tomam completamente o caule da planta. Tá? Os pinheiros masculinos, ou eles são solitários, isso é um detalhe morfológico da planta, ou os conezinhos, os estróbilos, eles são isolados na planta, ou eles são agregados, como vocês estão enxergando aqui. Aqui só um detalhezinho para mostrar morfologia de embrião. Para quem trabalha com sistemática, é interessante a gente entender um pouco também como é a morfologia do embrião, para a gente também poder posicionar esse grupo lá na escala de evolução das plantas. Vocês aprenderam nomes como, por exemplo, monocotiledôneas, dicotiledôneas. Aqui você tem uma planta multicotiledôneas, né? Uma planta que produz muitos cotiledôneas e foge desse padrão monocotiledônea, dicotiledônea, que estão desse padrão que está reservado lá no topo da evolução das plantas. As angiospermas apresentam um número reduzido de cotiledôneas. E esse número reduzido de cotiledôneas é um indício de planta evoluída. Quanto mais cotiledônea uma planta apresentar, mais antiga essa planta é. Aqui um detalhe da distribuição dos pinheiros. Então, embora você encontre pinheiros distribuídos na região do hemisfério norte, na região do hemisfério sul, mas nunca essa distribuição ela é contínua. Essa distribuição sempre ela é fragmentada. Aqui só um detalhe, só uma curiosidade, né? A planta mais antiga do mundo, né, é um pinheiro, dentro de um gênero chamado Pinus, uma espécie chamada Pinus longeva.
considerada a planta mais velha, a árvore mais velha do mundo, aproximadamente 5.000 anos, é o que dizem os estudiosos. Ok? E dentro do grupo das coníferas 2, se nas coníferas 1 nós temos plantas arbóreas, que são os pinheiros, nas coníferas 2 nós temos as plantas mais tímidas, as plantas mais reduzidas, que são os arbustinhos, né? E aí a gente tem uma diversidade aí de informações relacionadas a essas coníferas 2, novamente aqui, né? Se vocês observarem no desenho da árvore, as coníferas 2, elas tendem a ser o grupo mais evoluído, cicadácea. Geralmente, cicadácea, juntamente com o gino, são representantes de grupos basais, grupos como o grupo desses arbustos aqui, que no geral são chamados de ciprestes, são exemplos de grupos bem evoluídos. E aí, destacando esse grupo aí, considerado símbolo do Brasil, né, a família Araucariácea. E aí nós temos alguns detalhes sobre a sistemática da Araucariácea, mas o gênero que nos interessa é esse gênero aqui, gênero Araucária. Um detalhezinho, uma morfologia variada também, dentro dessa família, né, dentro da família das Araucariáceas. Eu não sei se você já ouviu falar de floresta de Araucariácea. Existe um termo chamado floresta de Araucariácea. É um subtipo de floresta atlântica. As florestas de Araucariácea, elas estão concentradas no sudeste e principalmente no sul do país, tá certo? Geralmente essas florestas, elas, se você olhar assim de longe, em termos de coloração, se vocês olharem de longe, geralmente essas florestas elas são mais escurecidas. Elas têm uma coloração de verde, assim, um verde mais escurecido. Floresta atlântica, propriamente dita, tem uma tonalidade mais clara de verde. Por isso que para quem trabalha com gimnosperma, também tem um outro termo muito comum, que é o chamado floresta negra. Eu não sei se eu vou falar também nessa expressão, floresta negra. Mas esse termo floresta, um bolo de floresta negra, né? Que é um bolo de chocolate bem escuro, né? Esse termo floresta negra é uma alusão exatamente a essas florestas que estão localizadas no hemisfério norte e que tem uma densidade de folhas muito escuras. Então, se você tem a oportunidade de passear por uma floresta negra, tem um filme chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. A história ela se passa ambienta exatamente numa floresta, por exemplo, né, num tipo de floresta de gimnosperma, floresta negra. Tanto que o cavaleiro ele dorme em uma conífera. E é interessante assim, porque geralmente as florestas negras elas são retratadas como um ambiente assim, sombrio. E isso é uma característica real das florestas de gimnospermas. Aqui a gente tem só um detalhezinho da morfologia dos estróbilos, como não poderia deixar de ser como uma gimnosperma padrão que ela é. Aqui a gente tem só a título de informação uma disposição da morfologia geral desses estróbilos. Aqui um padrão de junto também da distribuição dessas espécies, tá bom? Nós temos algumas espécies de Araucariácea. A única espécie que existe no Brasil chama-se Araucaria angustifolia, que é o representante nosso nativo, tá bom? Vocês estão vendo aqui uma distribuição de Araucária, contando até no Nordeste, por exemplo, mas são alguns exemplares cultivados que foram encontrados, tá bom? Exemplar nativo de Araucária vocês vão encontrar no Sudeste e especialmente no Sul do Brasil. Um detalhe da planta, né? Com esse arranjo aqui, parece um candelabro. Vocês conhecem candelabro, uma capela? Pronto, esse tipo de padrão de ramificação é chamado de ramificação candelabriforme. Só para denotar esse aspecto aqui de parecendo candelabros. E aí o famoso pinhão, para quem ainda não experimentou, né, vai experimentar, é uma peça, inclusive uma iguaria, muito comum lá no sul do país, o pessoal geralmente consome em época de
inverno. E aí, para finalizar, a nossa última linhagem, a linhagem dos guinetos, ou linhagem das guinetáceas, como vocês conhecem, se vocês todo grupo taxonômico, alguns são fáceis de você identificar, outros não são tão fáceis assim. E esses grupos que não são tão fáceis de identificar, geralmente eles ficam, sistematicamente falando, guardados em um local que a gente chama de lixão. Ao nível das gimnospermas, as guinetáceas, elas são o lixão do grupo, porque se implanta assim, você olha assim, a forma é tão aberrante que você não sabe que grupo que é. Aí você termina jogando nos guinetos. Então, o grupo das guinetáceas, ou a linhagem das guinetáceas, é a última linhagem das plantas gimnospermicas. Geralmente, ela é evidenciada como uma das principais linhagens evoluídas dessas plantas, tá? Muitas vezes são plantas que imitam angiospermas. Aqui são nomes associados a essas linhagens, nomes ao nível de divisão, nomes ao nível de ordem, nomes ao nível de gênero, ao nível de família, enfim, mas são nomes associados a essa linhagem, tá certo? E aí nós temos as principais representações, os principais grupos, as principais famílias. Nomes como Ephedrácea, é um nome de uma família de guineto. Nomes como esse nome estrambólico aqui, olha, Velvitschiaceae, é um nome também que representa uma linhagem de guineto. E Guinetácea, que é um outro nome que representa a linhagem dos guinetos. Aquelas características ali, elas são características que denotam a evolução ao nível da morfologia do pólen, ao nível da anatomia das folhas, tá certo? São plantas, novamente, grupos naturais, é um grupo natural, um grupo monofilético, ok? E é um grupo que tem muitas características associadas às angiospermas. Aqui um detalhe, né, de uma série de fotografias aí que representam esses guinetos, né? Eles geralmente, né, são plantas dioicas. Aqui um detalhe do estróbilo, do conjunto de estróbilos, nesse caso aqui, é uma série de discos, um eixo principal produzindo uma série de discos, e aí esses discos eles vão se alternando, né, com peças femininas e peças masculinas. Esses pontos que vocês estão vendo aqui são peças masculinas, esses maiores aqui são peças femininas. Um detalhe dos frutos, que também se comportam como frutos coloridos. Um detalhe das folhas, vocês não vão conseguir talvez enxergar direito aqui, mas essas folhas elas apresentam um padrão de nervação que é um padrão de angiosperma. Então é uma planta que ela muitas vezes ela se reveste com características de angiosperma, por isso que ela é considerada o elo perdido entre gimnospermas, evolutivamente falando, entre gimnosperma e angiosperma. Então, o que é que liga, o que é que muda, quem é o responsável por essa transição entre plantas gimnospérmicas e plantas angiospermicas? A gente pode colocar os guinetos como esse grupo de transição. Professor, quando o senhor disse fruto, o senhor quis dizer fruto? Falei fruto, foi? Desculpe, pessoal, semente, tá? Semente, fruto não existe fruto. Vocês podem encontrar, assim como existe, como eu disse para vocês logo no início da aula, que existem textos modernos falando sobre as flores das gimnospermas, né? E aí eles colocam essas flores entre aspas, porque é um termo que é emprestado das angiospermas, enfim. A mesma coisa acontece para as sementes. Vocês podem encontrar os frutos das gimnospermas, que é uma referência que os atuais sistematas eles também fazem em relação àquelas sementes que têm essas estratégias aqui de coloração ou estratégias de suculência, produção de suco. E aí, quando você vê, tipo gimo, que vocês viram, que eu mostrei para vocês, que é uma semente amarelada e que parece carnosa ali, entendeu? Então ali, se você for ler sobre gimbo, algumas
das vezes vocês vão topar com os frutos do ginkgo, mas não quer dizer que ginkgo produz fruto. É só uma referência dos botânicos modernos para dizer que aquela semente ela é tão evoluída, tão avançada, que ela se parece com fruto. Tá certo? Ok? Mas não existe fruto em ginkgo, não é semente, tá bom? Aqui um detalhe, né, do hábito desses guinetos, né? Mais uma vez, não sei se está dando para vocês verem pela resta da luz aqui, dá para ver o desenho das nervuras, e são nervuras que são um padrão de angiosperma, mas copiado, né, por esse grupo aqui, e é uma das razões pelo fato dos guinetos serem colocados como um grupo basal ali para as angiospermas, né? Aqui um detalhe da planta, de uma planta arborescente, então o hábito ele é muito variado no ginkgo, ou ele é arbustivo, ou é uma trepadeira, ou é uma árvore. Trepadeira não nem se fala, porque trepadeira é um hábito bem diversificado, é um hábito bem particular, bem especial, que é muito comum nas angiospermas, mas nas gimnospermas não. Aqui um detalhe da natureza da morfologia dos grãos de pólen, né? Existem estudos bem bacanas que eles fazem ao nível dos guinetos, dessa linhagem dos guinetos, para caracterizar um padrão de pólen, de parede de pólen, dentro das três principais linhagens: a linhagem dos guinetum, a linhagem das Helvítschia e a linhagem das Ephedra. Eles comparam esse padrão de pólen com os registros de pólen de fóssil atribuídos a esses grupos. Aqui um detalhe dos estróbilos, que eles lembram muito as flores das angiospermas. Isso aqui, olha, é um detalhezinho que lembra muito uma florzinha. A basezinha da flor, as peças de proteção da flor, aqui um tubo que emite as peças masculinas, como se fosse uma flor mesmo, mas claro que isso não é uma flor. Isso é um estróbilo que foge completamente do conceito de estróbilo que vocês viram nos slides anteriores. Tá bom? O primeiro grupo é o grupo das Ephedra, tá? Que é um grupo, não sei se vocês já ouviram falar dessa palavrinha, esse nome Ephedra. Vocês já ouviram falar? Se vocês não ouviram falar, vocês ouviram falar nesse curso que vocês de biotecnologia, em uma droga, um alcaloide chamado efedrina. Efedrina é uma espécie de alcaloide, né? O pessoal que trabalha, gosta de academia, fazer musculação e tal. Antigamente o pessoal consumia muito alguns suplementos com efedrina, porque é um queimador, é um termogênico. Só que ao mesmo tempo que a efedrina é um termogênico, ele é cardiovascular. Então tinham muitas pessoas que estavam morrendo de ataques de coração por conta de consumo excessivo de efedrina. Então essa droga ela foi inicialmente extraída dessa planta aí chamada Ephedra. Então a Ephedra é uma planta potencialmente, quimicamente falando, né, uma planta potencialmente importante, né, economicamente importante, porque dela você consegue extrair uma série de drogas de interesse farmacêutico. É uma planta que não tem folha, é uma planta, pelo contrário, que é dotada de uma série de ramos, e esses ramos eles assumem o papel fotossintético da folha, né? A folha ela é quem produz a fotossíntese, que a planta ela está respirando através da fotossíntese que é feita pelas folhas, né? Essa planta ela não tem folhas, em compensação, esse papel fotossintético é realizado por essa diversidade de ramos verdes que vocês estão enxergando aí, tá certo? Um detalhezinho das escaminhas, não são folhas, né? São escamas no lugar das folhas para esse grupo de planta. Um detalhe dos estróbilos, né? Que lembram muito flores de angiospermas. Aqui um detalhe também, assim como acontece com o ginkgo, né, um detalhe também de sucção, né, de exudação e retração de gotas de água, para facilitar também os mecanismos de polinização dessa planta. Observem que algumas vezes essas plantas elas também produzem um certo grau de coloração, então você espera que, se são plantas coloridas, provavelmente são plantas que também elas têm um quê de evolução. E ao nível de Brasil, a gente tem só um representante lá no Rabo da Gata, lá
no sul, mesmo assim, é bem aqui mesmo, assim, bem na ponta aqui, ó. Uma espécie chamada Ephedra freudiana, a única espécie de Ephedra, isso aqui, ó, parece uma cabeleira. É um representante, o único representante nativo dentro dessa linhagem dos gíneos, especificamente falando dentro desse gênero Ephedra. No detalhe aí dos estróbilos, tuidiana, né? O nome Parece é Guaraná. Hum? Parece Guaraná. Parece a semente de Guaraná, né? Exato. Nada a ver com nada. Exatamente. Se isso aqui não tem nada a ver com nada, esse segundo grupo aqui, Guineto, também não tem nada a ver com nada. Se você olhar assim, não tem nada que diga que isso é uma gimnosperma. Ela tem características de planta com flor. As folhas são folhas de planta com flor. Tá? As sementes, elas lembram muito frutos coloridos. A diversidade de hábito, isso aqui é uma trepadeira. Trepadeira vocês não encontram facilmente assim nas gimnospermas. Vocês encontram em angiospermas. Então tem uma série de informações também reservadas a esse gênero Guineto, que são informações que são muito ligadas às angiospermas. Detalhe, padrão, se você for analisar ao nível do microscópio óptico, analisar o padrão de peças masculinas e peças femininas desses estróbilos, eles são muito similares às plantas com flor. Então, olha, o padrão de isso aqui, essa folha, é folha de eudicote, que vocês vão conhecer. Não sei se já viram eudicote, é uma planta que vocês vão conhecer ainda. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com gimnosperma. Então, assim, é um peixe fora d'água, o gênero Guineto. Aqui um detalhe as folhas, elas são decupsadas no sentido que uma folha ela é oposta à outra, um padrão de filopatia dessas folhas. Um detalhe das sementes imitam frutos, sementes bem coloridas também. Mais uma vez, um detalhe da estrutura de reprodução dessas plantas. Mesma coisa aqui. Detalhes em hipóteses aqui. Por isso que, algumas vezes, as sementes elas são chamadas de fruto, porque elas têm a semente propriamente dita é isso aqui. Mas fora isso, ela tem esse tegumento aqui entumecido, sei lá, para adquirir algum grau de suculência, de repente ser uma estratégia para atrair um possível agente dispersor. E aí nós temos algumas espécies de guineto concentradas especificamente no norte do país, já chegando um pedacinho da região central do país, nós podemos ter aí alguns representantes de guineto. Seis espécies, por exemplo, guineto Label D é uma espécie de guineto que vocês vão encontrar de forma nativa aqui no Brasil. Guineto nodiflora, uma outra espécie de guineto que nós vamos encontrar no Brasil. E para finalizar, o último gênero dentro dessa linhagem dos guinetos, que é um gênero chamado Velwitschia, que esse é o grupo de plantas assim, mais aberrante de todas as plantas. É um grupo que hoje existe apenas na África. Alguns estudos eles adotam subespécies para essa única espécie chamada Velwitschia mirabilis. É uma planta milenar, é uma planta que inclusive para ela abrir inflorescência ela demora muitas dezenas de anos. E isso aqui que vocês estão vendo é a planta. Elas têm esse anel central aqui. Detalhe, a planta é isso, é um anel central formado por um par de folhas. Conforme esse anel vai crescendo, claro, as folhas elas vão acompanhando. Só que chega um momento que as folhas elas vão se rasgando, a chegar um ponto assim que você vai olhar que parecem muitas folhas, mas é apenas um único par de folhas completamente rasgadas. Isso aqui é um detalhe aqui do hábito, inclusive até uma planta jovem, né? Não tem nada a ver com gimo. Quem vai olhar para essa planta vai dizer que isso aqui, ó, parece que foi atropelada, né? Mas ela é uma planta. Ela está vivíssima. E é exatamente isso aqui o desenho dela, com essas folhas aqui, olha, meio ressecadas. Olha aqui a reunião dos estróbilos aqui, olha, nesse anel central que eu mostrei para vocês. Ela, inclusive, ela cresce aproximadamente 2 metros de altura. Existe chave de identificação para guinetos? O quê? Existe chaves de identificação para guinetos? Com certeza, chave tem. A gente tem aqui chave de identificação, sim, com certeza. A gente só não tem os guinetos para a gente identificar, mas a gente tem a chave, certo? Guineto, até porque guineto, como vocês viram aí,
6, 7 espécies existem no Brasil. Então tem uma chavezinha que identifica. O que se sabe sobre gímeno vem de fora, não é nosso, vem de fora. Porque o que existe no Brasil, existe praticamente também fora do Brasil. Então as chaves externas, as chaves de outros países, de outras sistemáticas de grupos extra-Brasil, se você for analisar essas chaves, cabe para a gente, porque os representantes do Brasil também ocorrem fora do Brasil, na maioria das vezes, tá certo? Mais uma vez, olha, o anel central, ele tem esse crescimento, e aí conforme ele vai crescendo, ele vai emitindo esse conjunto de estróbilos. Observe que, olha, circulando todo o anel, você tem peças da folha. Parece que são várias folhas, mas não são várias folhas. São apenas um par de folhas e que aqui não tem como você identificar nem qual é a primeira folha, qual é a segunda par dela, porque ela está completamente descaracterizada, entre aspas, né? As folhas são todas rasgadas ali, no detalhe. Professor, indivíduo. você pode botar um slide? Claro. Essas estruturas vermelhas parecem muito com pequenas flores, né? Pronto, também, mesma coisa. O que são? Como faz parte dessa última linhagem dos guerreiros, é um grupo que está próximo às angiospermas, o que você tem aqui são ramos, cada pecinha dessa daqui, olha, é um estróbilozinho. Lembra do estróbilo, do cone e tal? É a mesma coisa. A ideia é porque aqui nas Helvética, esses estróbilos eles são bem pequenininhos, desse tamanho assim. Mas é uma reunião de vários estróbilos. Observe que aqui, olha, você tem um eixo, e aqui você tem, olha, um conjunto de pequenos estróbilos, aqui você tem outro conjunto de alguns estróbilos, aqui, olha, um eixo também com vários outros estróbilos espalhados. São ramos, são eixos ramificados, portando conjuntos de estróbilos. Isso é por todo o centro da planta, tá certo? Aqui é um nó central, ele tem um aspecto meio lenhoso. É isso aqui, né? Parece que foi queimar, a planta está queimada. Um outro detalhe dela, né? As plantas, Darwin chamou isso aqui de ornitorrinco vegetal. Você já viu o ornitorrinco? É aquele bicho lá, que é aquele mamíferozinho que parece com um bico de pato, né? Pronto, esse é o ornitorrinco vegetal. Sabe que as folhas ali são em forma de fita, essas folhas ali são bem largas, um detalhe de um indivíduo, que esse indivíduo ele é pequeno, né? Comparado ao moço aqui da foto, é um indivíduo pequeno. Aqui já é um indivíduo maior, tá certo? Observe o tamanho desse indivíduo em relação ao tamanho da pessoa. Observe que isso aqui é um só indivíduo. Olha como ela está toda atrofiada. Então, imagine quantos anos tem esse indivíduo. Olha aqui um outro detalhe. Isso é um único indivíduo. Isso não saiu do laboratório não, professor? Tem certeza? Oi? Tem certeza que isso não saiu de algum laboratório aí, não? Se saiu de alguma Sim, laboratório? alguma experiência que deu errado? Não, nenhuma. Nativíssimo. Nativíssimo. Olha aí, mega é super estranho, não é? Não parece ser real. Né? Mas é real, super real. Super real. Essa daqui, ela está estimada em 2.000 anos. Então são plantas muito antigas, inclusive na natureza. Olha um detalhe aqui. Isso aqui é uma fotografia de um indivíduo cultivado. E isso é uma fotografia de um indivíduo cultivado, tirado da natureza e cultivado, tá certo? Então observem aqui um momento de reprodução da planta, né? Aqui isso que vocês estão vendo aqui em amarelo aqui, são os esporangiozinhos com os grãos de pólen e tal, essa coloração aí. Se autofecunda. Esse desse daí? Se autofecunda. Se autofecunda e fecundação cruzada também. Tá certo? Aqui um detalhezinho dos estróbilos femininos. Aqui as sementes também aladas, aparecem uns disquinhos aqui, as sementes. Bom, enfim. Sim, é só um detalhe para dizer que existia Velvítica em Pernambuco. Vocês conhecem a Chapada do Araripe? Um dos principais berços de fóssil de planta do mundo chama-se Chapada do Araripe. E aí na Chapada do Araripe, eixo Pernambuco, encontraram Velvíticas que cresciam lá. Então a gente tinha, há milhões de anos atrás, Velvíticas brasileiras. Hoje, as viventes, elas são só africanas. Ok? Pessoal, dúvidas? Então a gente encerra aqui essa
Fátima Agra com certeza está com esse material, tá certo? Mas aí eu vou, desde já eu me comprometo, inclusive, já a passar para vocês esse arquivo aí, para vocês ficarem à disposição, ok?